Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo com um remédio, a penitência. Da salvação refúgio o dia, na luz de Cristo a fulgurar. O coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma a abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos à Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem. Novos por graça entoaremos, um canto novo a vós. Amém. Salmo 38. Prece de um enfermo. A criação ficou sujeita à vaidade, por sua dependência daquele que a sujeitou, esperando ser libertada. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção de nosso corpo. Disse comigo: vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais. Meu coração se abrasou dentro de mim, um fogo se ateou ao pensar nisso, e a minha língua então falou desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil minha vida. De poucos palmos vós fizestes os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem mesmo em pé é como um sopro, ele passa como a sombra que se esvai, ele se agita e se preocupa inutilmente, junta riquezas sem saber quem vai usá-las. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção de nosso corpo. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece, não fique surdo aos lamentos do meu pranto. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei minha esperança. De todo o meu pecado libertai-me, não me entregueis às zombarias dos estultos. Eu me calei e já não abro mais a boca, porque vós mesmo, ó Senhor, assim agistes. Afastai, longe de mim, vossos flagelos, desfaleço ao rigor de vossa mão. Punis o homem corrigindo as suas faltas, como a traça destruís sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvido à minha prece e escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar, que eu tome alento, antes que parta e que deixe de existir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, prestai ouvidos à minha prece, não fiqueis
surdo aos lamentos do meu pranto. Salmo 51. Contra a maldade do caluniador. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Por que que te glorias da maldade, ó injusto prepotente? Tu planejas emboscadas todo dia, tua língua é qual navalha afiada, fabricante de mentiras. Tu amas mais o mal do que o bem, mais a mentira que a verdade, só gostas das palavras que destroem, ó língua enganadora. Por isso Deus vai destruir-te para sempre e expulsar-te de sua tenda. Vai extirpar-te e arrancar tuas raízes da terra dos viventes. Os justos hão de vê-lo e temerão, e rindo dele vão dizer: Eis o homem que não pôs no Senhor Deus seu refúgio e sua força, mas confiou na multidão de suas riquezas, subiu na vida por seus crimes. Eu, porém, como oliveira verdejante na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom perante os vossos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Convertei-vos e mudai a vossa vida. Renovai-vos de espírito e coração. Do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 16. A água do rochedo e o combate contra os amalecitas. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim e, seguindo as etapas indicadas pelo Senhor, acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Então, o povo começou a disputar com Moisés, dizendo: Dá-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes: Por que disputais comigo? Por que tentais o Senhor? Mas o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim.
Moisés disse a Josué: Escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. O Senhor disse então a Moisés: Escreve isto no livro para a memória e leva ao conhecimento de Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque do céu. Moisés construiu um altar e deu-lhe o nome de O Senhor é meu estandarte, dizendo: Porque levantou a mão contra o trono do Senhor, o Senhor estará em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Com alegria bebereis das águas abundantes do manancial do Salvador. E direis naquele dia: Dai louvores ao Senhor e invocai seu santo nome. A água que eu vos der será fonte, a jorrar até a vida eterna. E direis naquele dia: Dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome. Do Tratado contra as Heresias, de Santo Irineu, século II. Através de figuras, Israel aprendia a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. Desde o princípio, Deus criou o homem para lhe comunicar seus dons. Escolheu os patriarcas para lhes dar a salvação. Ia formando um povo para ensinar os ignorantes a seguir a Deus. Preparava os profetas para acostumar os homens a serem morada do Espírito e a viverem em comunhão com Deus. Ele não precisava de nada, oferecia a comunhão aos que dele precisavam. Para os que lhe eram agradáveis, desenhava qual um arquiteto o edifício da salvação. Aos que nada viam no Egito, ele mesmo servia de guia. Aos que andavam errantes no deserto, dava uma lei perfeita. Aos que entravam na terra prometida, concedia uma herança. Enfim, para os que voltavam à casa do Pai, matava o vitelo gordo e dava a melhor roupa. Assim, de muitas maneiras, Deus ia preparando o gênero humano em vista da salvação futura. Eis porque João diz no Apocalipse: sua voz era como o fragor de muitas águas. Capítulo 1, versículo 15. Na verdade, são muitas as águas do Espírito de Deus, porque é muita a riqueza e grandeza do Pai. E passando através de todas elas, o Verbo concedia generosamente o seu auxílio a quantos lhe estavam submetidos, prescrevendo uma lei adaptada e adequada a cada criatura. Deste modo, dava ao povo as leis relativas à construção do tabernáculo,
a edificação do templo, a escolha dos levitas, aos sacrifícios e oblações, às purificações e a todo o restante do serviço do altar. Deus não precisava de nada disso, pois é desde sempre rico de todos os bens e contém em si mesmo a suavidade de todos os aromas e de todos os perfumes, mesmo antes de Moisés existir. Mas educava um povo sempre inclinado a voltar aos ídolos, dispondo-o através de muitas etapas a perseverar no serviço de Deus. Por meio das coisas secundárias, chamava-o as principais, isto é, pelas figuras a realidade, pelas temporais as eternas, pelas carnais as espirituais, pelas terrenas as celestes, tal como foi dito a Moisés: farás tudo segundo o modelo das coisas que viste na montanha. Durante 40 dias, com efeito, Moisés aprendeu a guardar as palavras de Deus, os sinais celestes, as imagens espirituais e as figuras das coisas futuras. Paulo também disse bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4. E acrescenta ainda, depois de ter falado dos acontecimentos referidos na lei, estas coisas lhes aconteciam em figura e foram escritas para nos admoestar e instruir a nós que já chegamos ao fim dos tempos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Por meio dessas figuras, portanto, eles aprendiam a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. E assim, a lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das realidades futuras. A lei foi nosso educador, que nos guiou até Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. Ao chegar, porém, à fé, não estamos mais sujeitos ao antigo educador. Mas antes que chegasse a época da fé, nós éramos guardados, tutelados sob a lei para a fé que chegaria. Ao chegar, porém, à fé, não estamos mais sujeitos ao antigo educador. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.